Enquanto o Luciano chega aqui, João, eu vou ler aqui o título da tese dele, certo? Com Lula contra Bolsonaro, para além de Lula, contra a frente ampla com o empresariado, por o governo dos trabalhadores, e ela é assinada pelo Luciano Filgueiras, Cátia Damasceno, Tarcísio dos Santos, Esdras Silveiras, Elias Andrade, Paulo Braga, Francisco Eugênio Barreto, Reginaldo Feitosa, Francisco Gonçalves Vieira, João de Barros Bezerra e Carlos Alberto Teixeira. Muito bom dia, companheiros e companheiras, camaradas em geral. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, nas nossas plenárias, nos nossos congressos. E, meus companheiros, estamos aqui para apresentar uma tese. Mas, na realidade, meus camaradas, é mais uma contribuição para o debate. Não é? O termo tese é um pouco formal, mas aqui é mais uma contribuição mesmo para a gente discutir aqui entre nós e que possa servir para nortear a nossa luta daqui para frente, né? Essas contribuições que nós temos a dar aqui. Mas a nossa capa da nossa contribuição, meus camaradas, vocês viram aí que nós colocamos aí algumas frases. Eu gostaria de começar por elas. Primeira frase que nós colocamos: com Lula contra Bolsonaro. Por quê, camaradas? Porque o caminho da esquerda, o caminho que o PT e a esquerda está propondo é o caminho que nós temos que seguir. E nós estamos vendo, meus camaradas, que o período, o momento, a conjuntura que nós estamos vivendo ultrapassou até as questões políticas. Né? Nós estamos entre a democracia e a ditadura. Uma ditadura que, inclusive, um golpe que, inclusive, é mencionado, né, pelo presidente atual. Nós estamos, meus camaradas, entre o avanço da nossa civilização e a barbárie. Nós estamos vendo aí, né, a incitação à violência, nós estamos vendo aí a fome nas ruas, como nunca nós temos visto aqui no nosso país. A outra frase, meus camaradas, nós colocamos: para além de Lula, contra a frente ampla com o empresariado. Para além de Lula, meus camaradas, é que tudo bem que agora nós temos que fazer alianças, como foi feito também em 2002, não é? Uma aliança em nome da democracia, para a gente rechaçar o que está colocado e o que está ameaçado para nós, que é o fim da democracia no nosso país. Mas, tudo bem, vamos fazer alianças, né, com alguns de centro, com alguns de direita que tem uma cabeça melhor, mas tem um limite de alianças, né, com a parte do empresariado brasileiro. Né? Então nós temos que ter esse cuidado e fazer uma autocrítica e saber como gerir essa aliança daqui para frente, né? Porque nós sabemos o que aconteceu com a presidenta Dilma, né, em 2016, né? Foi obra e estratégia, né, política do grande empresariado e da elite que está aí. Então precisamos ter cuidado com essas alianças. A outra frase que nós colocamos, meus camaradas, foi por um governo dos trabalhadores. E aí, meus camaradas, seria o ideal, né? Um presidente eleito por nós, um congresso de grande maioria de representantes dos trabalhadores. Né? E é sempre bom observar que muitos nossos colegas trabalhadores, né, reclamam: nada é aprovado, né, a gente fica na mesma, né, o governo Lula teve alguns avanços, mas não é como a gente queria. Mas é claro, né, todos os projetos, meus camaradas, passam pelo Congresso. E o Congresso, desde a Primeira República, que é de grande maioria, né, de representantes da elite econômica. Então, o ideal para o governo dos trabalhadores seria um presidente e a grande maioria do Congresso, né, de representantes dos trabalhadores. E a gente coloca aqui duas frases do grande mestre Karl Marx, que diz o seguinte: a história da sociedade, até os nossos dias, é a história da luta de classes. Ou seja, meus camaradas, a história
né, dos trabalhadores, a história que se deu na sociedade até agora, né, segundo Marx, é entre dominantes e dominados. E a gente continua assim e precisamos lutar para que isso, né, se desfaça. Então, no século XIX, o grande mestre Karl Marx já colocava, já tinha essa, vislumbrava e tinha essa cabeça para nos colocar frases como essa. E a outra, o próprio Karl Marx também disse: a emancipação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora, né, meus camaradas? Então, o que nós desejamos, o que nós vislumbramos, né, o que nós apontamos, tem que ser realizado, tem que ser construído por nós trabalhadores. Não dá para a gente esperar, né, a elite econômica, né, fazer algo por nós. Né? Nós temos que ir à luta. E a realidade é essa, né, meus camaradas? Tudo que nós conquistamos foi por luta da classe trabalhadora. Né? E aí, meus camaradas, eu gostaria de abrir aqui um parênteses em relação, né, que nós abordamos na tese, mas foi ano passado, digamos assim, essa questão dessa relação de sindicato com partido. Né? A gente, de uns tempos para cá, nós participamos muito das redes sociais e muitos dos nossos colegas: o sindicato não tem que envolver com política, o sindicato não é partido, não é? O sindicato é uma coisa e partido é outra. É claro, camaradas, nós temos que manter a independência e a autonomia aos patrões e aos partidos. Como nós dissemos no movimento sindical, o sindicato não pode ser correio de transmissão dos partidos. Mas tem algo simples, camaradas, que é preciso a gente conversar com os companheiros e alertar. Não é? Os projetos que os trabalhadores apresentam através do movimento sindical, não é, vão passar pelo Congresso e pelos partidos. Né? Então, é claro que o movimento sindical tem que ter uma relação próxima com os partidos e cobrar dos partidos para que implemente, né, para que se aprove, que se discuta as nossas propostas. Né? Por isso, essa relação sindical e partidária muito próxima. Nós não podemos nos afastar dos partidos que nos representam e podemos deixar de construir e conviver com os partidos, né, no meio sindical. E é por isso que a gente aqui defende, né, os nossos candidatos, né, no meio sindical, e aqui nós estamos defendendo claramente quem nós queremos, né, e que posição devemos tomar. Bem, meus camaradas, a gente faz aqui uma análise, né, de que de uns tempos para cá, principalmente de 2016 para cá, 2015, 2016, a partir do impeachment da Dilma, nós estamos convivendo, estamos como se tivesse um novo regime. Né? Por quê? Porque nós estamos vivendo na égide, num ambiente, vivemos e estamos convivendo de dois golpes. O primeiro golpe contra a presidenta Dilma, né? E o golpe agora em 2018, né? Com a prisão do presidente Lula. Está tudo muito claro que foi tudo uma armação lá no impeachment da presidenta Dilma, e agora se mostrou que não houve pedalada nenhuma. Ali foi um golpe muito claro, já se dizia na época e hoje está constatado. E a prisão do presidente Lula, outra armação, não é? Com através daquele cara chamado Sérgio Moro, né? O meritíssimo Sérgio Moro, que não tem nada de meritíssimo, né? Junto com alguns da promotoria. Então, meus camaradas, nós estamos vivendo, convivendo e tendo que lutar e demonstrar para os trabalhadores que estamos vivendo, né, nesse ambiente de dois golpes que nós sofremos da elite política econômica, né, golpes que foram implementados pela mídia empresarial, né, e pelo judiciário, que são coniventes com esses dois golpes. Então, meus camaradas, nós estamos vendo aí que a mídia está vendo a besteira que fez ao ajudar a eleger Bolsonaro. Nós estamos vendo aí o judiciário também fazendo aí, barrando
algumas pretensões bolsonaristas do atual governo, mas não nos enganemos, fiquemos atentos em relação à mídia empresarial e ao judiciário. Companheiro, já passou 10 minutos. 10 minutos? Rápido. Bom, meus camaradas, e os objetivos desse golpe, o que era? É o congelamento dos investimentos no serviço público, arroxo salarial. Arroxo salarial, meus camaradas, os trabalhadores tinham um aumento real de salário. E agora não tem mais. Nós, servidores, estamos aí há 5 anos sem reajuste. Não é possível que vários companheiros que estão a favor do atual governo não percebam isso. E o lucro continua para a elite econômica, como sempre, meus camaradas. Os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. É ou não é? É o que nós estamos vendo. E um capítulo à parte, meus camaradas. Bolsonaro e o bolsonarismo. O que representa, o que são, colocamos na nossa tese. Infelizmente, uma parcela grande da população está apoiando. Mas eu sempre digo, tem um lado bom entre aspas disso. O Brasil mostrou sua cara, uma parte da população mostrou a cara. Muitas pessoas se revelaram realmente o que são. Eu acho que é um ponto positivo em relação a isso. Mas o que é o Bolsonaro e o bolsonarismo que nós temos que enfrentar, estamos enfrentando e temos que derrubar? Uma ideologia repressora, que começa pelo presidente fazendo apologia à violência e às armas. Racismo contra negros e índios, misoginia, ou seja, ataque às mulheres, de respeito às mulheres. Eu vejo tantas mulheres, rapaz, defendendo esse cara aí. Conservadorismo, ou seja, fundamentalismo religioso, que não respeita outras religiões. Nós estamos vendo agora, invadindo aí missas e atacando padres. Amor à pátria, aonde que tem amor à pátria, que é o slogan do bolsonarismo, quando vem de patrimônio público? Família, só vivem bolsonaristas realizando assédio sexual? Cristãos, que cristãos? São cristãos da onde? Onde fazem perseguição, fazem apologia à violência e às armas. Liberdade, que liberdade que eles defendem, ameaçando todos nós. Verdade. Desde o primeiro dia de governo que divulga mentiras e as tal das fake news. Honestidade aonde, camaradas, que eles têm, o Bolsonaro tem, onde a gente sabe que houve rachadinhas e compra de mansões até com dinheiro vivo. Companheiros, a nossa tarefa central é eleger Lula e derrotar o bolsonarismo. Unificar a luta política, sindical e popular. Esse é um dos nossos desafios, é derrubar Bolsonaro, ganhar as eleições e mantê-los em minoria, essa parcela da população em minoria, e nos unificarmos. Meus camaradas, nós colocamos a nossa tese aí, já concluindo, dizendo o seguinte: pela unidade das representações políticas do SINCEF, unificar as concepções políticas e lutadores contra a reforma administrativa e defesa do serviço público. Companheiros, nós perdemos vários camaradas pela Covid, por causa da responsabilidade aí desse governo. E aí, meus camaradas, com tantas perdas, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos da unidade para nós caminharmos juntos. Meus companheiros, e considerando, mesmo meus camaradas, considerando a divergência que nós sempre tivemos, não quer dizer que nós não possamos estar unidos. E aí nós propomos aqui, considerando as divergências naturais e a diferença entre as linhas de pensamento dos grupos sindicais que se organizam e lutam dentro e através do SINCEF, é fundamental que se unifiquem as concepções existentes do campo da esquerda no âmbito do SINCEF e se apresente uma chapa única a ser submetida à categoria nas próximas eleições do SINCEF. Todos nós unidos, camaradas, para que a gente possa vencer e continuar essa luta.
Por fim, companheiros, em nome dos companheiros falecidos pela desgraça da Covid, pelos nossos filhos e netos, continuemos a nossa luta unidos contra Bolsonaro e elegendo Lula. Grande abraço, camaradas. Continuemos a luta. Bom dia, companheirada. É uma satisfação imensa estar nesse momento, todos nós juntos. Há tempo que a gente não vivenciava esse calor humano que hoje estamos aqui discutindo, debatendo sobre as nossas reivindicações, sobre as nossas bandeiras, sobre as nossas lutas. A nossa tese com o tema Reconstruir o Brasil, reestruturar o serviço público, democracia, direito e conquistas, a gente traz para a nossa responsabilidade nesse 13º Congresso do SINDICEF como tarefa número 1 da classe trabalhadora, da organização da classe trabalhadora. A gente traz para reflexão em nossa tese, e diga-se passagem, nesse momento de conjuntura mundial, com a agonia do capitalismo, automaticamente as teses apresentam a ideia da defesa dos direitos. E nós, em nossa tese, trazemos para a reflexão que o capitalismo está em agonia, em crise há muito tempo. E como alternativa para sair dessa crise, dessa agonia, ele cria estratégias, e as principais são a destruição do direito da classe trabalhadora, a destruição das organizações da classe trabalhadora, a retirada de direitos, a promoção de terrorismo, de guerras e ataque às soberanias nacionais, onde desestrutura os países atacados pelo capital e expulsa a sua própria população do seu país, onde a sua população se coloca em risco, em alto mares, onde morrem famílias por conta de fugir justamente do terrorismo e do capitalismo. E esse terrorismo nada mais para justamente, como alternativa, tentar se organizar para rever os seus lucros. A partir de 2020, com o advento da pandemia do Covid-19, se viu de injeção, se viu de reforço, se viu de força para a saída dessa crise. O capital usou essa doença pandêmica para cada vez mais enriquecimentos da minoria da população, enriquecimento dos banqueiros, enriquecimento da indústria farmacêutica, enriquecimento da indústria hospitalares, enriquecimento do agronegócio, enfim, enriquecimento da burguesia, que sempre teve o proveito da classe da trabalhadora, o proveito dos povos para a exploração e desapropriação das riquezas para esse lucro. E o Covid-19 trouxe para o capitalismo essa saída de lucro, onde esses capitalistas, essa classe empresarial, esses banqueiros, eles tiveram um percentual de aumento de sua riqueza chegando a próximo a 100%. Nós temos exemplo aqui no estado do Ceará, onde o grupo mais rico do estado do Ceará, eles são os três, o pai e 2 filhos, que são os donos do grupo Apivida. E a partir do golpe de 2016, que o capitalismo, com seu projeto de reassumir os governos da América Latina, incluindo o Brasil, o seu projeto de golpe era retirar o Partido dos Trabalhadores
do governo e reassumir para aplicar a política do capital, do mercado financeiro internacional, para que justamente possa, nesse projeto, reassumir o governo e entregar, aprovar todos os projetos dos seus interesses, incluindo que as instituições do Estado brasileiro financiou, capitaneou esse projeto de golpe, esse projeto da prisão do presidente Lula, esse projeto de reassumir o governo do país para assumir novamente o capital e empregar a política do Estado mínimo. E hoje nós estamos vivenciando o governo que foi entregue para administrar esse projeto. Há quem diga que o governo Bolsonaro não tem projeto de governo. Tem sim projeto de governo predador, projeto de governo de destruição, projeto de governo de causar miséria, projeto de governo de causar morte, projeto de governo de deixar a população brasileira totalmente à mercê da sorte, onde quase 700 mil trabalhadores, 700 mil pessoas do povo brasileiro morreram por negação desse governo a vacina para a prevenção do Covid-19. E nós, trabalhadores, apesar da nossa reação, da nossa resistência, mesmo assim, esse governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência, está em curso o governo Temer aprovou a reforma trabalhista, aprovou a regulamentação da terceirização do serviço público, as privatizações, e esse governo cada vez avança nessa destruição do Estado brasileiro. E cabe a nós, como tarefa número 1, nos organizarmos. Esse Congresso tem essa tarefa. Esse Congresso, nesse momento ímpar, nessa conjuntura, tem essa tarefa de reorganizarmos e construir nosso plano de luta para enfrentarmos justamente essa política nefasta desse governo, essa política nefasta do capital. E só nós, juntos, que somos muitos, que realmente temos a capacidade de enfrentamento, a capacidade de conquista, a capacidade da vitória, as nossas reivindicações, a capacidade de luta pela reestruturação do serviço público, a capacidade de novamente colocar esse país para o retorno da esperança, o retorno da liberdade, o retorno do avanço, o retorno das reconquistas para a classe trabalhadora. E nós temos que, no dia 30, cada vez mais, nos dedicarmos a ser multiplicadores, para que realmente o Partido da Classe Trabalhadora, o PT, volte a esse governo, para que possamos dialogarmos e apresentarmos nossas reivindicações ao governo Lula e possamos negociar na reabertura das mesas de negociações, renegociarmos com as nossas organizações e conquistarmos as nossas reivindicações. Então, companheiros, só nós, da classe trabalhadora, organizadas, construindo unidade, que realmente possamos conquistar as nossas reivindicações. Essa é a nossa tarefa. E até a vitória sempre, companheiro. E viva a classe trabalhadora e viva a vitória do governo Lula. Eu queria só complementar, porque o Assis já foi de conteúdo exemplar. Eu queria falar da forma. A nossa tese, pela primeira vez na história do sindicato, por isso que eu no início disse que esse vai ser, já está sendo, o melhor congresso do Sindicato. Um ponto central é a unidade. Nós nunca
nunca tivemos uma tese assinada por todas as instâncias do sindicato. Direção colegiada, as 8 coordenações, Conselho Fiscal. E foi uma tese construída por dezenas e dezenas de pessoas que deram contribuição. Algumas não puderam estar aqui. Os companheiros da FUNAI deram uma grande contribuição. Os companheiros do IBAMA, da base, deram uma grande contribuição. Da EBSER, que fez uma greve histórica de 10 dias. Também da CONAB, da Universidade Federal do Ceará, da Unilab, companheiros da Fundação Nacional de Saúde, a questão do saneamento no SUS, do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, da NOX, grandes contribuições. Então todos, por isso que o nome da tese é pela reestruturação do serviço público. Lá está colocada a situação atual em que passa o serviço público. E uma das nossas principais tarefas, que é derrotar a reforma administrativa, que o presidente da Câmara já disse que vai colocar em pauta agora em novembro, que acaba com o serviço público. Então, eu fecho por aqui a minha fala e dizer: viva a luta da classe trabalhadora, viva o Sindicet!